Eu vou fazer alguns comentários sobre projeto de águas pluviais. Então, primeira coisa, um erro bem recorrente aqui de denominação. Alguns profissionais, algumas pessoas confundem águas pluviais, que seria a água da chuva, da precipitação, com águas fluviais, que seria a água de rio, mar, etc. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o primeiro caso, que são águas pluviais, com P. Então, projetos de águas pluviais têm o intuito de melhorar o escoamento, evitar alagamento, erosão do solo e outros problemas. Em uma escala de edificação, num telhado de uma casa, por exemplo, é muito difícil a gente ter problema com questão de vazão. Por exemplo, a gente tem uma calha que não suporta determinada vazão, porque a área de contribuição dos telhados elas são pequenas. Então a gente não vai precisar se preocupar com águas pluviais em termos de edificações maiores, por exemplo, uma escola, um hospital, que tem mais área de telhado, e principalmente no caso do urbano, né, de evitar problemas de inundações, de enchentes, que são bem recorrentes. Então eu citei ali inundação e alagamento. Falei enchente também. Enchente é um termo genérico, mas os nomes mais técnicos são inundações e alagamentos. Então, qual que é a diferença entre eles? Então, a gente tem lá a microdrenagem, que seria a escala do loteamento ali da rua, as bocas de lobo, as sarjetas, que quando a gente tem algum problema, a gente diz que a gente tem um alagamento. Então, alagamento é um problema na rede de microdrenagem, enquanto a inundação é um problema na rede de macrodrenagem. Então, a gente pega o córrego principal de uma cidade. Tá? Vamos pegar lá o exemplo do rio Tietê, em São Paulo. Acontece uma inundação, é a macrodrenagem. E muitas vezes os problemas esse tipo de problema aqui é recorrente também da falta de manutenção, entupimento, seja por lixo, por sujeira de árvore, etc. O mesmo a gente pode dizer para escala de edificação, né? Um telhado ali, onde tem alguma árvore por perto, a gente esquece de fazer manutenção e isso vai entupindo com o tempo. Principalmente quando é calha do tipo platibanda, que a gente não enxerga, ela fica escondida atrás da alvenaria. Então tem que sempre cuidar isso. Então a denominação se destina ao recolhimento e condução das águas das chuvas, não se admitindo quaisquer interligações com outras instalações prediais. Então isso aqui ele está dizendo isso por quê? Porque alguns municípios ainda precários de infraestrutura misturado rede de esgoto com rede de águas pluviais. Então o correto é a gente ter uma rede de esgoto que vai para a estação de tratamento de esgoto e a gente ter uma rede de água pluvial que vai para o rio. Alguns municípios que não têm rede de esgoto, por exemplo, fazem o tratamento usando um sistema de cloração. É o caso, por exemplo, de alguns municípios de Santa Catarina, que eu conheço, e após essa cloração é destinado para a rede de águas pluviais, porque não tem rede de esgoto. Só que isso gera um custo de manutenção, tem que ficar trocando pastilhas de cloro, então se a pessoa não der a manutenção adequada, o tratamento não vai funcionar como deveria. Então, o ideal é dessa maneira aqui que está ilustrada aqui. Então, para embasar esse estudo, existe essa NBR aqui, 10.844 de 89, que eu estou com ela aberta aqui. Então, como não é uma coisa assim que precisa de uma atualização constante, como uma norma de concreto, 6118, por exemplo, ela é de 89, né? Então já não tem muito mais do que atualizar nela. É um critério já consagrado aqui de dimensionamento. Então vamos ver aqui onde eu parei. Os materiais. Então aqui tá citando aqui aço galvanizado, aço inoxidável, né? Mas o mais comum hoje acaba sendo o PVC rígido, né? Ou até mesmo aço galvanizado, né? Uma calha metálica. Aqui diz ainda, cita o exemplo de concreto ou alvenaria. Então esse tipo de calha acontece quando a edificação é projetada com o beiral, inclusive, né? Então já o beiral ele é concretado ali junto com a calha. Ou é chamado, alguns locais chamam de calha viga, algo parecido.
Então, as funções: recolher e conduzir a vazão de projeto até os locais permitidos, que seria a rede pública de águas pluviais, ser estanques, não pode ter vazamento, permite a limpeza e desobstrução, então, hora ou outra vai ter que ser feita uma limpeza no local, em alguns locais com mais frequência, outros menos. Absorver os esforços provocados pelas variações térmicas, então isso aqui é quase que difícil acontecer, né? Por exemplo, o material expandir, talvez alguma obra muito grande, uma calha muito grande, um choque mecânico, enfim. O mais preocupante aqui, então, é a questão da vazão, que a gente vai dimensionar aqui na aula. Então, aqui um exemplo de calha tipo platibana, né? Existem projetos, por exemplo, de arquitetura que não detalham isso aqui, né? Alguns engenheiros ou arquitetos fazem o telhado, o madeiramento do telhado despejando direto ali e não desenha a calha como deve ter. Então aqui tem um espaçamento, sei lá, 15, 20 centímetros, seria esse espaço aqui para fazer a calha antes de executar o telhado. Então aqui a calha tipo platibana, né? Tem a platibana aqui. Aqui ainda estaria faltando um rufo em cima, alguns chamam de algerosa, dependendo da região. E a calha tipo beiral, né? Calha tipo beiral, e aqui tem um coletor vertical. Existe também a nossa água furtada, que seria a mesma coisa que o rincão, tá? Que seria na junção aqui de duas águas, né? Eu coloquei aqui, escrevi espigão e rincão, porque alguns ainda confundem. Então, o espigão é essa situação aqui, ó, tá? E o rincão é onde vai a calha. Então, cuidado para não confundir as duas coisas. Então, água furtada e rincão é a mesma coisa. Então, a gente tem ali o nome popular e o nome técnico. Então, por que técnico? Porque o nome que a norma chama aqui, né? Ela vai dimensionar usando esses nomes que estão aqui, ó, condutor horizontal e condutor vertical. Então, nome técnico condutor horizontal, que seria esses condutores aqui, né? E o condutor vertical, ele pega a vazão aqui da calha, né, do condutor horizontal e joga ali uma caixa de areia ou para um outro tubo que vai conduzir até a sarjeta, né? A gente sabe que alguns terrenos não existe um projeto disso aqui, então a água é despejada no próprio terreno ou na pior das hipóteses, né? Mas acontece de despejar nos terrenos vizinhos, o que não é permitido pelo Código Civil. Então a gente sempre tem que cuidar esses detalhes. Aqui sobre o objetivo da calha, então captar a água que cai no telhado, levar até o condutor vertical, né, que são as prumadas de descida, mais uma vez surgindo esse termo prumada. E aqui eu coloquei algumas vantagens do PVC. Então, classes da agressividade em regiões litorâneas, né, que a gente tem ali a água do mar, o sal da água do mar, o PVC ele consegue resistir por mais tempo. Superfície mais lisa, então tem os coeficientes de rugosidade que vão influenciar no dimensionamento. O PVC, ele sendo mais liso, ele consegue ter uma vazão melhor, ele evita depósito de sujeira, de folha, esse tipo de coisa. Aqui mais uma vez então a questão das regiões litorâneas, né, que não é recomendado usar uma calha metálica.